Alô, alô. Ei, cadê o pessoal? Chegou um, chegar um já era. Cadê os caras? Será que estão funcionando? Deu play. Fala, hein, Ah, tá aqui. Ha! Aí, cambada. Cadê?
Ah, é. Tem que mandar pros caras aqui. Herald sumiu. Tristeza. Transmitindo, né? Nossa, nem me liguei. Vou dar um refresh aqui. Ah, estamos aí, estamos aí. Vou dar um refresh aqui. Então, é isso. Cadê os caras? Show. Opa, Gustavo tá aí. Vou ver se o. Tem um rapaz aqui que falou que ia entrar. Se ele aparecer, não sei se ele tem conta do Odyssey. Qualquer coisa, começamos sem isso. Vai lá, tem tempo. Opa, ó o João aí. Vou só esperar o Gustavo voltar com a comida que aí é nóis. Tá me ouvindo bem, né? Tomar uma água que a garganta já tá ruim já. É, ficou botar azeite no pão ali, acho que botei demais. É, é um negócio estranho aqui.
coisa aqui. Será que ele volta logo? Opa, é nóis. Bora lá então. Vocês estão me ouvindo bem, né? Fala aí. Investidor, tudo O bem áudio com aqui você? tá Seja saindo muito também? bem-vindo a esse grande O áudio do desktop tá vídeo? Tá sem áudio? Pera aí. Alô? debate aqui, né? Iremos falar sobre Bitcoin versus Hum, aqui ele tá dando no mixer, ele tá aparecendo. Será que tá faltando alguma coisa? Properties. Ok. Ah, beleza. Menos mal. Então tá bom. Então vamos lá. Vou deixar a janela do chat fixada aqui. Então, tinha visto isso aqui, tinha aparecido no canal do Victorelli, né? E ele tava fazendo análise de debate, mas acho que não tem tudo. E provavelmente aqui a gente não vai conseguir ver tudo, porque tem 1h30, eu sei que eu vou falar pra caramba. Mas divide em duas partes aí, então beleza. Ó o Thiago aí, boa noite. Divide em duas partes aí, beleza. E aí. Só que eu nem cheguei a ver tudo. Eu vi o começo assim e eu já percebi. Isso aqui é uma mina de ouro. Com o perdão da brincadeira, né? Mas aí, teve o debate aí do Bernardo Braga, que eu não conhecia, não sei quem é. E o Avelino, né? Morgatti, não sei se. Acho que é Morgante. Que ele trabalha com compra e venda de metais preciosos, né? Durante um tempo ele foi. Teve Bitcoin, depois abandonou. E agora tá numa guerra com os caras aí. Então vamos ver isso aí. Se o meu som tiver baixo, se o som aqui tiver baixo, muito alto, me fala aí. metais preciosos, pontos fracos, pontos bons, né, de cada ativo e os pontos fracos também. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. E galera, antes de eu continuar aqui, eu queria falar sobre o Investidor 10, que é uma Ah, não. plataforma completa para você analisar. Aceito aí fazer esses pontos e contrapontos. Estou muito feliz aqui. E estamos com o Avelino também. Seja muito bem-vindo, Avelino. Valeu, grato pelo convite. O pessoal tava dizendo que tá sem som, hein? Tá no comecinho. Grato aí mais uma vez por ter rosteado a gente aí e grato por ter aceitado também conversar. Claro. Acho que vai ser uma conversa, não vai ser nem ser um debate. A gente tava falando aqui antes de começar a gravar que a gente concorda com muita coisa, né? Então a gente não vai entrar nesses assuntos de posto é roubo, o Estado é uma quadrilha, o governo imprime dinheiro pra caramba, sei lá, o que mais. Essas coisas a gente... Basicamente, a a gente natureza concorda. corrupta do sistema Sim. monetário atual é algo que a gente não precisa nem discutir porque a gente está 100% Exatamente. alinhado. E realmente, até mesmo com o Renato 38, eu concordo com muita coisa, 99%. Mas o que eu discordo dos bitcoinheiros, dos bitcoiners, é esse 1% eu discordo bastante, né? Se discorda bastante, não é 1% só, né? Se discorda bastante é mais que 1%. A não ser que seja em intensidade, né? Você discorda muito numa coisa muito específica, mas não é uma coisa tão específica assim. Enfim. Antes, eu vou liberar depois para um fazer pergunta pro outro, mas eu vou começar com algumas perguntas aqui. Tá bom. Que aí eu vou fazer assim, gente. Uma coisa que o Victorelli notou, pelo menos no início, tá? No início ele vai ter essa modalidade de perguntas que os dois vão responder, só que ao mesmo tempo tem réplica e tréplica, então é meio esquisito. Só que ele sempre meio que vira pro Bitcoiner e diz, não, você primeiro. Ficou uma coisa meio esquisita, o debate não tem muita estrutura. Até porque parece que eles são mais conhecidos, né? O Avelino tá aí como o cara estrangeiro, né? Mas assim, fica parecendo que pô, os dois são mais chegados, não sei se isso impacta em alguma coisa, mas não ficou uma coisa muito regrada, parece. Vou fazer uma pergunta, deixar 5 minutos um responder, e depois 5 minutos outra pessoa responder aqui. Então vou começar com a primeira pergunta aqui. O Bitcoin e metais preciosos são frequentemente comparados como reserva de valor. Quais são os principais pontos fortes e fracos de cada um? Qual que é o ponto forte do Bitcoin e o ponto fraco do Bitcoin e dos metais preciosos também? Pode começar, Bernardo, você. Para os pontos fracos e fortes dos dois. Dos dois, Beleza. você acha? Eu acho que tanto o ouro quanto o Bitcoin
são reservas de valor infinitamente superior ao dólar, ao euro, ao real, essas moedas fiduciárias que são impressas porque livremente, ninguém tem custo nenhum e tem poder de imprimir infinito no governo. Porém, o ouro, ele foi, historicamente falando, a reserva de valor, o dinheiro escolhido pela humanidade. Durante milênios, a gente usou o ouro porque ele atendia melhor às 5 propriedades monetárias do que qualquer outra coisa. A gente pode entrar depois no detalhe de quais são essas 5 para não me alongar agora. Mas o Bitcoin, ele surgiu e ele é infinitamente superior ao ouro em todas essas 5 propriedades monetárias. Então, eu acho que o que deixou o ouro... O ouro deixou a desejar, ele já falhou uma vez como dinheiro, quando o mundo começou a se globalizar, porque o ouro peca na portabilidade, uma das 5 propriedades. É muito difícil você transportar ouro, fazer transações a longas distâncias, porque é custoso, é difícil e perigoso. Então, você tinha vários filmes de pirata, de Robin Hood, etc. Roubando ouro, todo mundo né? roubando ouro. E o Bitcoin resolve esse problema. E o ouro, por ser muito pouco portátil, deu brecha para que surgissem as primeiras versões dos bancos lá no século XVI, nas grandes navegações, em Veneza, em Florença. Isso foi evoluindo e aí se introduziu a necessidade de confiança no sistema do dinheiro, que gerou todo esse problema que está culminando agora, com o dinheiro que o governo pode imprimir livremente. Então, acho que nesse quesito... Deixa eu lembrar bem desse ponto aí, sobre a questão de a reserva, como é que é mesmo? Da reserva fracionária, né? Tem uns BOs pro Bitcoiner aí hoje em dia. Mas beleza. portabilidade, o Bitcoin é muito melhor do que o ouro. Agora, escassez também, o Bitcoin é melhor do que o ouro, porque o Bitcoin tem 21 milhões. Se eu perguntar para o Avelino aqui, quantas toneladas de ouro vão existir no mundo, fora do solo, daqui a 200 anos? Ele não vai saber me responder, ninguém sabe. Agora eu sei. Só que tem aquele negócio, que essa escassez, beleza, você garante que é 21 milhões, mas ao mesmo tempo essa garantia assim, é porque é o que foi acordado no código ali, né? A única resistência a isso é digamos assim, é o compromisso da maior parte dos mineradores e dos nós de não aceitar esse tipo de mudança. Se os desenvolvedores inventarem, não, vamos subir para 22 milhões, ainda existe uma proteção que seria os mineradores e os nodes não fazerem atualização, né? Não rodarem essa nova versão. Ou se só uma parte deles rodarem, vai ter um hard fork, alguma coisa assim. Mas assim, não é um limite intrínseco, né? É uma coisa assim que depende de um certo compromisso das pessoas envolvidas ali naquele processamento distribuído. Isso aí não tem como ser ignorado, né? Sei exatamente quantos bitcoins existirão daqui a 200 anos, 21 milhões. Portabilidade e escassez são as principais diferenças aí. Aí você tem outras, divisibilidade, verificabilidade. Também ouro é um problema, você verificar a pureza, você precisa ter equipamento profissional. Se para um cidadão qualquer como eu, você me dá uma barra de ouro, eu não sei se é 100% pura ou não. Bitcoin você consegue verificar na blockchain rapidamente. Então, assim, acho que esses são os prós do Bitcoin em relação ao ouro. E eu tenho muita dificuldade de enxergar num mundo cada vez mais digital, mais globalizado, um cenário onde a gente vai voltar a adotar o ouro como padrão monetário. Simplesmente porque ele já falhou uma vez. Boa. Agora o Avelino aqui. Eu tô colocando só o tempo, mas é só Tá. pra ter. Pode ir lá? Pode? Tenho tempo, mas se não quiser, não precisa. Já começou cagado. E aí você vai ver pela resposta do Avelino que meio que essa coisa dos dois responderem a mesma pergunta já morre aí, né? Porque o que o Avelino vai falar é praticamente uma réplica pro cara. Não é exatamente como se ele tivesse sido o primeiro a conversar. Então já é um zaralho esse debate aqui. Pode? Então, o padrão ouro não falhou. O padrão ouro durou muito tempo, durou mais de 6 mil anos. O que acontece é que o governo corrompeu o padrão ouro. O Império Romano inflacionou os metais, colocando metais impuros. A Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos fizeram controle de preços com ouro, ou pareando o preço do ouro a uma quantidade finita de prata. Por exemplo, uma onça de ouro a 15 onças de prata. E também, depois, o padrão ouro estava incomodando os Estados Unidos, e aí ele culminou no fim de Bretton Woods. Mas foi algo artificial, tanto que para os outros países aceitarem o fim do padrão ouro, os Estados Unidos teve que usar a força. Mas, então, o padrão ouro não falhou. O que falhou foi o Bitcoin. O Bitcoin falhou em 2010. Foram criados 184 bilhões de Bitcoins do nada. Então, a escassez que o Bitcoin tem é uma escassez artificial. O ouro é uma espécie de propriedade
privada natural. O Bitcoin é uma propriedade artificial. E por ser uma propriedade artificial, ele pode ser inflacionado. Em 2018 também teve um outro bug que permitia, não chegou a ser explorado, mas permitia também a, a criação de mais Bitcoins. Inclusive travamento da rede e gasto duplo e outras coisas catastróficas. E isso pode acontecer de novo. Então o Bitcoin, na verdade, sim, já falhou e pode falhar outras vezes. E sobre as propriedades de dinheiro que o Bernardo falou, não são bem propriedades de dinheiro. Tá, primeira coisa. ah, eu sei que eu sou mala, mas eu vou tentar ser um pouco caridoso aqui, no sentido que. O problema aqui já é que eu acho que os dois estão trabalhando com ideias diferentes do que é falhar. Que, por exemplo, pro. Cadê o nome? O Bernardo, tipo, você pode dizer que o ouro falhou no sentido de que já foi possível retirar ele, já foi possível desbancar ele como padrão monetário. Então, se já foi possível desbancar antes, o que impediria ele de ser desbancado novamente, né? Se o nosso objetivo é ter uma economia saudável num longo prazo. E o Avelino está falando sobre falhar, como é que eu digo? Falhar em si mesmo, né? Uma falha do ouro para ele seria se em algum momento desse um bug no ouro e a densidade dele mudasse, entendeu? Mas como ele é uma coisa material, isso não acontece, né? A não ser que, sei lá, descubra um novo efeito aí quântico, alguma coisa assim que tem flutuações na densidade de um elemento químico, uma coisa assim. Por esse critério, é impossível o ouro falhar, mas também é impossível, sei lá, uma pedra falhar, não sei, é estranho. E acho que ele vai falar disso um pouco mais pra frente, é porque eu não quis deixar daí ele pular para outro assunto. Beleza, o ouro, ele não falhou, ele foi corrompido, né? E ele vai fazer mais uma colocação depois sobre o que houve foi uma falha ética, uma falha moral das pessoas que corromperam o ouro, tipo, não respeitaram certos princípios, né? Só que tem um problema aí. Digamos, por exemplo, se alguém assalta um banco, isso é resultado de uma falha ética, de uma falha moral, de uma corrupção moral? É, porque tem ali alguma pessoa que acha legal você assaltar um banco, você roubar alguma coisa. Por um lado é uma falha ética, mas por outro lado também é uma falha de segurança do banco, né? Boa parte do sistema, os dois sistemas, tanto um sistema baseado em ouro quanto um sistema baseado em Bitcoin, em cripto, qualquer coisa assim, eles trabalham com a pressuposição de que você vai ter agentes mal intencionados. E você ser capaz de resistir a essa má intenção é algo que tem que ser colocado no critério de se o negócio funciona ou não. Não tem muito cabimento, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente considerar um mundo que não existe corrupção das coisas, não existe corrupção do sistema, não existe má intenção, por que a gente não tá com papel moeda mesmo? É simplesmente todo mundo ser honesto, né? Se todo mundo for honesto, o papel moeda funciona. Não tem problema nenhum. E aí, esse é o ponto que ele vai fazer. Não, agora mais uma vez. Desculpa ter pausado com a cara dele meio assim. Mas você ser resistente a essa má intenção é é parte da avaliação do quanto o sistema funciona bem ou não, na minha opinião. Outro botão. As propriedades de moeda são, na verdade, unidade de conta, que o Bitcoin não tem, ele não é usado para precificar nada. Esse é meio que o argumento do Peter Schiff também, né? Tipo, hoje em dia meio que é, né? Você precifica tudo em dólar, né? Até a cotação do Bitcoin é em dólar, né? O 1 Bitcoin igual a 1 Bitcoin é mais retórico do que prático, né? Fungibilidade, que também o Bitcoin não tem, porque ele é muito transparente e o governo pode carimbar a transação de Bitcoin, ele faz isso. E o CoinJoin não serve para proteger dessa falta de fungibilidade, porque as corretoras podem recusar transações que vêm de CoinJoin. E a estabilidade, que o Bitcoin também não é. Tá. Questão da. Isso é interessante também. Essa discussão da fungibilidade é importante porque lá no. Na verdade, o Bitcoin ele tinha intenção de ser uma coisa privada, né? Se você for lá no white paper, existe uma seção sobre privacidade. Só que a questão é a seguinte, naquele momento você pensar, tá, enquanto o seu pseudônimo, né, a sua chave pública, não for associável à sua pessoa, por mais que você tenha transações lá, você meio que está anônimo, apesar de ser um sistema pseudônimo tecnicamente.
Só que, tipo, o cara não conseguia, por mais que o pessoal ache que o Satoshi é gênio, né? Algumas pessoas, o cara não conseguia prever o quanto as ferramentas de rastreamento iam se desenvolver, né? Quantas ferramentas você teria para marcar isso aí. E assim, aquilo ali já era entendido como uma coisa que não era ideal. Em 2010, o... tem gente que especula que o Ralph Finney era o Satoshi, né? Mas enfim, era um cara importante ali no meio. Em 2010 ele já tem palestra falando sobre a tal das Zero Knowledge Proofs, né? Que seria uma forma de você verificar sem precisar ter informações específicas do que está acontecendo. Porque no Bitcoin você verifica porque você vai lá e põe as transações que aconteceram, né? Você põe lá no Ledger as transações que aconteceram. Uma Zero Knowledge Proof seria uma forma de você matematicamente provar que as transações aconteceram sem problema. Sei lá, a quantidade de dado de moeda que entrou foi a mesma que saiu, então você não teve double spending, você não teve esse tipo de problema. Mas sem precisar revelar o conteúdo das transações. Quem mandou para quem, né? Isso é uma coisa que já se discutia, as Zero Knowledge Proofs, né? E é uma coisa que, por exemplo, a Monero adotou, né? As Bullet Proofs são um tipo de Zero Knowledge Proof, que você consegue obfuscar, né, as transações. Você tem, digamos assim, uma forma de verificar, várias pessoas têm maneiras de verificar que a transação aconteceu sem problema, só que você não precisa revelar as transações específicas que aconteceram no bloco, né? E daí você tem outras redes que hoje estão usando a Zero Knowledge Proof para fazer escalabilidade, né? Você compactar várias transações numa prova só e colocar no Layer 1. E daí você pode compactar, digamos assim, é, pode compactar muito mais informação, né? Então você acaba aproveitando muito mais o bloco. Mas realmente eu entendo que é um problema. E eu acho que é uma coisa que o time de desenvolvimento. Eu não digo time de desenvolvimento como se fosse uma empresa, mas os desenvolvedores, os bitcoins, mantenedores atuais, deveriam estar pesquisando. Eu falo, a Litecoin, que é quase um. É muito parecida, né? Que é um fork, tem um funcionamento muito parecido. Eles já trabalharam, já fizeram uma implementação de um bloco de extensão que usa um tipo de algoritmo de zero knowledge, né? Para transações privadas, por exemplo. Outro Estável, botão. né? Então, enquanto eu te gravo esse vídeo, o Bitcoin já caiu 30% de valor, de preço. Aí a bicha já deu uma provocada, né? O Avelino, tipo, ele é biscoiteiro, eu sei que ele é biscoiteiro. Porque umas interações aí, ele gosta de tiltar os normes, né? Não gosto muito desse estilo, mas enfim. E somente nesse mês ele ficou variando entre 85 e 80, então ele não é estável. Então ele não serve, ele não pode servir como moeda, né? O Vitorelli comentou que essa propriedade de estabilidade não, pelo menos pelos clássicos, ela não era entendida como necessária para uma moeda, né? Que até, sei lá, até a cotação do ouro muda, a cotação das moedas fiduciárias muda. Tá certo que no caso do cripto é mais volátil, mas até que ponto será que ele entenderia como pensaria nessa estabilidade, né? Você está falando, sei lá, em valor subjetivo, você está pegando uma perspectiva austríaca, você não, na verdade, você não tem garantia de estabilidade de muita coisa, né? É, desejar seria legal, né? Você para um planejamento financeiro, por exemplo, você ter aquela uma cotação estável seria ótimo, mas não necessária é problemático. Além disso, o Bitcoin ele não é imutável, ele não é indestrutível, ele não é independente e ele não é anônimo. E ele é um derivativo do dólar. Ele não cumpre o teorema da regressão de Mises, porque ele não foi feito através de uma troca direta, e sim através de uma troca indireta de bitcoins por dólares por pizza. E também, Essa questão de não cumprir o termo da regressão, até onde eu entendo, né, de grosso modo, sei lá, uma moeda para surgir, ela precisaria primeiro ser uma commodity, né? Ela deveria ser uma commodity com grande liquidez, né? Todo mundo desejaria, e que daí, por essa propriedade, ela acaba sendo usada como moeda, né? Sei lá, se todo mundo quiser, em alguma sociedade, todo mundo quisesse arroz. Todo mundo come arroz, todo mundo quisesse arroz e tem, tipo, não importa de onde o arroz venha, de qual fazenda venha, é a mesma coisa, que é uma característica de uma commodity. Então chega um ponto que você pode usar arroz para trocar qualquer coisa, né? Se todo mundo quer, se todo mundo gostaria de ter arroz, sei lá, teria utilidade para arroz, você pode usar ele em qualquer transação. Então ele acaba sendo um mediador de todo tipo de transação numa economia de escambo, né? E daí, com o tempo, isso aí meio que vai virando moeda. Tá certo que arroz não é uma moeda muito boa, né? Porque
sei lá, você pode plantar mais, ele estraga e tudo mais, mas a ideia é meio essa. E como o Bitcoin já surgiu com a função de moeda, e tem só a função de moeda, e reserva de valor também, mas só a função monetária, ele não atende isso aí. Só que, assim, tem um problema. Esse argumento, ele é bom para você, vamos assim, bater nos bitcoiners que se dizem austríacos, né? Então, eu nem sabia dessa informação, mas enfim, era um pseudo-moeda. Na verdade, no Japão existia o tal do koku, né? Que, por exemplo, você tem que. Era como se fosse uma unidade de riqueza, né? Eu sou capaz de. Minha riqueza é de um coco. Isso quer dizer que eu consigo prover não sei quanto de arroz por ano. Mais ou menos isso aí. Mas essa questão de não atender o teorema é mais uma coisa para você bater em Bitcoiner que se diz austríaco, né? Que a gente vê que tem muito, principalmente muito maximalista aí que se diz austríaco, mas os pontos que eles fazem, os argumentos que eles fazem não são tanto assim, né? Quando você fala, por exemplo, o valor de Bitcoin está na energia utilizada para manter sua segurança. Isso soa como valor trabalho para mim, né? Mas tudo bem. Ou, sei lá, uma certa aversão a empresas, ou esse tipo de coisa. Ou violar, por exemplo, a teorema da regressão. Por si só, isso não deveria ser um problema. Pode ser que o teorema da regressão esteja errado. Mas é um argumento bom só para bater em alguém em algum Bitcoiner assim, hardcore, que se diz seguidor da escola austríaca, né? Sim, concordo, Gustavo. Enfim. Além de não cumprir o teorema de regressão nesse sentido, o Bitcoin não veio de um mercado de escambo, como o É. ouro. Então ele não pode servir para precificar outras coisas. Ele é centralizado, tanto no desenvolvimento, tem apenas 25 desenvolvedores que aprovam os pull requests. Aí você pode falar, o Bitcoin, qualquer pessoa pode submeter um pull request. Sim, o Adam Beck tentou submeter um pull request que protegia o Bitcoin de censura e não conseguiu. Isso aí é uma coisa que eu acho que maximalistas dá um tiro no pé. E dá margem para esse tipo de argumento aí. Porque assim, acho que o que ele falou não é mentira. Só que não seria um problema se muitas pessoas entendessem a diferença entre operação descentralizada e desenvolvimento descentralizado. Por exemplo, existem muitos sistemas que eles são descentralizados. Sei lá, como é que eu posso. Vamos pegar um exemplo. Torrent. O sistema BitTorrent, né? Que você tem, por exemplo, você pode baixar um arquivo um pouco de cada pessoa, né? Você tem os seeds, você tem os leechers, e daí você consegue, de várias fontes, compor um arquivo ali. É um sistema distribuído. Você tem um DHT, né? Como é que é mesmo? A Distributed Hash Table, para poder localizar as partes e tudo mais. É um sistema distribuído, mas, por exemplo, um cliente BitTorrent ele pode ser desenvolvido por uma pessoa só, entendeu? Que ele vai dizer, não, vai ser assim, tem o protocolo, né? Existe a definição do protocolo, mas um cara desenvolve sozinho. Pronto, acabou. Ou talvez a pessoa que propôs o protocolo pode ser uma pessoa só que criou a especificação. Vê que são duas coisas diferentes. A operação é descentralizada, você tem vários componentes, como é que fala? Vários agentes na operação. Só que o desenvolvimento pode ser centralizado em uma ou poucas pessoas. Quando o Bitcoin fala muito, é descentralizado e distribuído, de uma maneira total, você meio que está dizendo que o desenvolvimento é distribuído também. E isso não só não acontece, como ele não é desejável. Você realmente gostaria que qualquer pessoa pudesse fazer alterações no código? Tem que ter as pessoas ali competentes que vão filtrar o que está sendo proposto, que tem conhecimento de programação, tem conhecimento de software para filtrar o que está sendo proposto. Isso é um ponto de centralização e é um ponto de centralização que deveria existir. Quando você idealiza como uma coisa totalmente descentralizada e ignora isso aí, você dá margem, tipo, você dá um tiro no pé, você dá margem para esse tipo de coisa aí, para esse tipo o ponto que ele fez. Porque ele está batendo na alegação que fazem sobre essa distribuição completa, sem fazer a distinção entre operação e desenvolvimento. E meio que o tiro sai pela culatra, né? Basicamente isso, velho. Desenvolvimento democrático é a pior coisa que existe, cara. Você quer gente competente. Você quer uma hierarquia de competência no desenvolvimento, não democracia. O Mises falou que é. Cara, até onde eu sei, tipo, é.
do teoria da regressão é basicamente para ele a descrição de como moedas surgem. Não sei se tem que. Como é que eu digo? Não sei se é completamente descritivo, só descritivo, ou é alguma coisa que tem que ser assim para ser moeda. Eu não sei exatamente qual que é qual é a forma que isso é articulado, né? Mas se você considerar como uma regra, o Bitcoin viola. Mas se for como uma descrição, pode ser que Bitcoin seja uma coisa nova, e como o Mises não chegou a conhecer, ele não lidou com essa questão, né? Enfim. Então, quem daqui vai conseguir submeter um pull request pro Bitcoin? Ele é centralizado na mineração, tem 4 pools de mineração que controlam 76% do hash rate, e elas que decidem quais são os blocos que vão ser aprovados ou não. E o Bitcoin também é centralizado no mercado, no market share de hardware. A Bitmain controla 90%, então 90% dessa indústria está só em uma empresa. Que é a crítica do pessoal da Monero, né? A ideia da Monero é você toda hora trocar o algoritmo trocar o hash para evitar que você tenha um ASIC feito especificamente para aquilo. E aí isso tem toda a questão de economia de escala e tudo mais, né? Não, Bitcoin, ela é centralizada no desenvolvimento dela. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Eu acho que todo desenvolvimento tem que ter um time de pessoas, pô, esses caras são os que entendem o que eles estão fazendo. Imagina você ter lá o código GitHub da Bitcoin, eu poder ir lá e fazer um commit na main. Eu nem sei como é que funciona direito. Tem que passar por um filtro. Eu posso fazer uma pull request e os desenvolvedores ali, eles vão. Tá, eles têm o viés deles e tudo mais, mas eles também têm a competência deles para saber se aquilo ali faz algum sentido ou não. Ela tem uma central. Como qualquer projeto de software. Não estou dizendo que isso é um problema. O problema é que quando muitas vezes o maximalista fala dessa descentralização holística, né? Ele não diferencia operação de desenvolvimento. Ele dá margem para esse tipo de resposta, que nisso o maximalista dá um tiro no pé. Acho que eu vou parar por aqui, mas eu tenho muitos outros pontos de discordância. Mas o Bitcoin, o ouro não falhou. Quem falhou, na verdade, foi o Bitcoin. Tá. É aquilo, depende do critério do que é falha. Cada um falou em falhar de uma maneira diferente. Tipo, você pode dizer que falhou no sentido, o ouro conseguiu evitar a sua expulsão do mercado, do padrão como padrão monetário? Não. Mas para ser falha tem que ser uma falha, uma coisa intrínseca. O ouro teria que perder suas propriedades. Aí é outra discussão, entendeu? É que eles não estão falando a mesma coisa. E o debate todo aparentemente é isso. Cada um meio que mudando o critério para puxar a sardinha pro seu lado. Vamos fazer assim, a réplica. Réplica. É isso. Ele soltou um monólogo aí que vou ter que recapitular. Segundo o A minha Mises... memória não é tão boa assim. Vamos lá. Ele falou que o Bitcoin que o ouro não falhou. Que o governo meio que cooptou o ouro, historicamente falando. E, assim, o governo só foi capaz de cooptar o ouro simplesmente por causa dessas questões das propriedades monetárias que eu falei. O ouro deixa a desejar no quesito portabilidade. Então, quando o Hitler começou a Eu concordo com isso. A mudança ali, a transferência a transição do ouro para o fiat, em parte, é porque o papel moeda ele é mais conveniente em alguns aspectos. Não tem como negar isso aí. Eu acho que não tem como negar. Não é que não foi uma coisa completamente claro, teve uma parte de coerção, mas não foi uma coisa completamente forçada. Se você tivesse que ficar levando moeda de ouro em volta, pô, ia ser um saco, entendeu? Se te oferecem você pode usar esse título aqui, né, de papel para pagar as coisas, tem uma conveniência aí. Então, enfim. Só que é um problema do Bitcoiner também, né? Porque ele não tá ligando para os 7 transações por segundo. Só queria dizer isso aí. lastrar a Europa com Blitzkrieg e destruir tudo, os países europeus, as grandes potências mundiais que estavam na Europa, mandaram seu ouro para os Estados Unidos para se proteger. Um eventual confisco se a Alemanha nazista invadisse e dominasse tudo. E aí ficou lá em Fort Knox, ficou com o governo americano. E aí o governo americano, grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, ali nas vésperas do final da Segunda Guerra, em 1944, fez o acordo de Bretton Woods, onde ele meio que ditou as regras. Ele tinha o poder na mão e ele ditou as regras de como funcionaria. Então eles falaram, a partir de agora, quem vai lastrear em ouro é o dólar. E todo mundo vai lastrear em dólar. Então vocês comprem dólares e coloquem nas reservas de vocês e fica tranquilo porque o dólar está lastreado em ouro.
E aí, em 1971, algumas décadas depois, deram um calote, efetivamente. Foi isso que aconteceu, quando o Nixon cortou 1971 é pro Bitcoiner o que o Concílio Vaticano II é pros Raditrades, né? Tipo, saiba o que aconteceu no Concílio Vaticano II. Saiba o que aconteceu em 1971. o lastro do ouro no dólar. Até o Charles de Gaulle, presidente francês, foi um dos mais espertos e meteu um navio lá em Nova York, mandou buscar o ouro, porque já desconfiava que esse ouro estava sendo... Já rolava sacanagem ali. Até hoje a gente não sabe se o ouro do Tá lá no cidadão americano tá Fort Knox, lá ou não tá. O Elon Musk e o Trump estão querendo auditar. Mas a falta de portabilidade permitiu com que isso fosse um problema. Guardar o ouro é um negócio complexo e custoso, então os países mandaram ouro para os Estados Unidos. E a questão que ele falou do Império Romano também, de botar cobre nas moedas e adulterar isso tem um problema do ouro que também é a verificabilidade. Para uma pessoa comum, Você é chato, a adulteração com cobre era das moedas de prata, né? Porque ela foi uma adulteração do denário. O denário era a moeda de prata. O ouro depois, quando Constantino chegou ao poder, não sei se foi Constantino ou Diocleciano, porque é meio difícil saber quem que fez qual reforma. Mas aí ele aboliu o denário e daí criou um novo padrão que foi os sólidos, que o sólidos é feito de ouro e o sólidos ele não foi adulterado durante uns bons séculos. Então, na verdade, a adulteração foi da moeda de prata. um cidadão comum que não tem equipamentos profissionais, como é que você vai verificar se aquele negócio é 100% É, o Avelino é mala, o bicho é malinha. Não se ajuda muito também, né? puro ou não? Agora vamos tirar o foco do ouro e falar do Bitcoin. Ele trouxe vários pontos aí críticos ao Bitcoin. Vamos pelo que eu lembro, a ordem das que eu lembro. Falou dos pools de mineração serem centralizados, 70 e poucos por cento em quatro pools. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se 100% da mineração for controlada por um único território, um único governo ou uma única empresa, essa empresa teria o único poder de opressão de literalmente selecionar as transações que elas vão colocar dentro do bloco. Mas 76%, mesmo que fosse não 4 pools, mas um pool só, uma empresa só, um governo só, ainda teria 24% dos blocos que estão saindo nas mãos de outras pessoas, outros governos, outras entidades que poderiam colocar suas transações no bloco. Então, tem um livro interessante, chama Soft War, do Jason Lowery, o cara que fez a tese de mestrado dele do MIT sobre esse assunto, e fala sobre a corrida da Terceira Guerra Mundial, aí tem uma corrida armamentista por espaço em blocos de Bitcoin. Portanto, talvez os Estados Unidos, a Rússia, a China estariam no futuro brigando por capacidade, por hash rate, basicamente, por capacidade de gerar novos blocos de Bitcoin. É uma coisa sem limite, né? Que pra mim é um dos grandes problemas do Proof of Work. Você não tem um teto, cara. Aí o pessoal fala, isso é agenda ESG, se preocupar com a energia. Cara, eficiência energética é uma preocupação completamente razoável. Eu não tô achando que as pessoas têm que começar a comer inseto, mas tipo, você conseguir fazer mais com menos é legal. Os engenheiros lá da Fórmula 1 querem dar uma volta a mais com a mesma quantidade de combustível, com o mesmo pneu, para aumentar a eficiência. Isso é legal, isso é desenvolvimento. Tipo, você propor uma coisa, isso aqui vai melhorar a eficiência com o tempo e daí a gente vai gastar menos para garantir a segurança. Não, não, a gente vai gastar mais energia. Eu fico, isso é bom? Tipo, aí você tem que criar aquelas coisas para justificar, não, porque o valor tá na energia gasta, não, porque o Bitcoin é uma bateria. Aí você tem que ficar fazendo aquela pós-racionalização meio louca, no meu entender. Eu não acho que concentração nos pools de mineração seja um problema, porque no fim do dia o que importa é a descentralização dos nodes, dos nós na rede. Se eu tenho um node rodando na minha casa, eu posso verificar por mim mesmo se aquela transação é legítima, se a blockchain é aquela mesma ou não. Aí tem um problema. Eu acho que ele tá contando meias verdades aí. Beleza, os nodes eles são importantes, né? Se você tiver a descentralização dos nodes, ela é importante, mas ela é importante para garantir a consistência da rede. Se você tem, sei lá, você tem essa diferença porque alguns blocos vão ser mandados, digamos que você faça um broadcast das mensagens de um tipo de bloco para alguns nós e de um outro tipo para outros nós. Se a maioria dos nós tiver um determinado tipo, essa aí vai ser a rede principal, vai ser a cadeia principal. Então, por exemplo, os nós eles vão garantir a consistência. Eles entre si eles vão dizer assim, qual que tem
predominância aqui? Qual cadeia que tá sendo que é predominante aqui? Ah, essa aqui. Então essa vai ser a principal e daí aquela cópia que errada, vamos dizer assim, que tá em outros blocos, vai ser ignorada. Só que você está garantindo a consistência, não garantindo que quais transações vão ser inseridas, não garantindo a inserção de certas transações. Se você tem o controle do hash rate, você pode censurar, por exemplo, você pode impedir que alguma transação entre, alguma coisa assim. Você pode fazer um ataque, sei lá, o ataque de 51% tem a ver com o hash rate, não com o, não com os nós, né? Se você tiver poder computacional suficiente para mandar a mensagem do bloco para a maior parte dos nós, esses nós vão garantir a consistência daquilo que você gerou. A não ser que eu esteja falando alguma coisa muito louca, a não ser que eu entendi alguma coisa completamente errado, mas quem vai fazer o serviço de decidir qual bloco vai ser inserido vai ser o minerador que conseguir ganhar a corrida lá para descobrir o número, né? Então isso é um problema. Os nós não vão conseguir reverter. Eles conseguem garantir a consistência da informação que foi produzida, mas eles não conseguem garantir qual informação vai ser produzida. E, portanto, eu não preciso confiar em ninguém. E isso não existe centralização na questão dos nodes. Tem dezenas de milhares espalhados pelo mundo e poderiam ter milhões, porque ninguém pode te impedir de baixar o Bitcoin Core no computador e começar a rodar o seu próprio node. Não é impossível. O que mais que ele falou? Ele falou sobre... Bitmart, é Bitmart? Não, os pull requests. Ele falou sobre o Adam Beck tentar fazer uma proposta Uma melhoria. de melhoria para o Bitcoin e isso foi ignorado. Isso não quer dizer que só 20 e poucas pessoas controlam. E eventualmente fosse, vamos dizer que numa teoria da conspiração, num cenário... Não, isso quer dizer sim que 20 e poucas pessoas controlam. Tipo, o problema, ele não tem problema nenhum admitir isso. O problema é que ele precisa, muitas vezes o Bitcoin ele quer manter aquela imagem de uma coisa totalmente descentralizada. Deveria abandonar isso aí e falar, não, o desenvolvimento ele tem que ter uma hierarquia. O problema é que como isso quebra um pouco aquela mística, aí ele não quer admitir isso. Daí agora vai ter que fazer rodeio, sabe? catastrófico. Todas essas 20 e poucas pessoas que você está citando aí, se entrassem em conluio e quisessem trabalhar para BlackRock ou o que quer que seja, para cooptar o Bitcoin e agir não de má fé, contra os próprios interesses das pessoas que rodam seus nodes. Eventualmente isso viraria um problema grande e poderia acontecer um hard fork, e aí o Bitcoin ia splitar em... O quê? Hard fork? Mas eu pensei que isso fosse um pecado. Como assim fazer um hard fork? Não existe hard fork, é impossível. em duas blockchains, como já aconteceu em 2017 com a criação do Bitcoin Cash, e o mercado eventualmente decide onde está o valor. Foi o que aconteceu. Não, mas eu não sei se. Eu não tô comparando a opinião dele com outras opiniões dele, porque é a primeira vez que eu vejo aqui, mas isso parece estar um pouco dissonante com o que outros bitcoiners falam, né? Que eles vão falar, por exemplo, que não tem hard fork na Bitcoin. Aqui ele tá meio que falando que tem. Sei lá, o Bitcoin Cash é um hard fork, mas o que eles vão dizer é que não era Bitcoin de verdade, porque Bitcoin mesmo nunca vai ter um hard fork. Foi o Bitcoin Cash que criou uma outra coisa a partir do Bitcoin, mas não foi um hard fork na rede. Sei lá. Com quem apostou em Bitcoin Cash, ficou pobre, perdeu 90 e tantos por cento do seu valor, do seu poder de compra em relação ao Bitcoin. A mesma coisa aconteceria A verdadeira visão do Satoshi. se a BlackRock amanhã cooptasse os programadores dos Bitcoin Core Developers e falasse assim, vamos migrar para Proof of Stake, que é o protocolo de consenso que tem o Ethereum, Solana, essas porcarias. Não quer dizer que a gente não poderia falar assim, eu não concordo com isso, no meu nó eu vou rodar aqui com as regras antigas do Bitcoin tradicional, com Proof of Work e acabou. Assim, se um número suficientemente grande de pessoas decidisse por isso, eu ia continuar com o mesmo Bitcoin que eu tenho, as mesmas regras, no mesmo blockchain que eu já tinha. Não vai me afetar em absolutamente nada. Mas você ia perder os desenvolvedores. Ia ter que achar um outro time de desenvolvedores para manter isso aí. Pode ser que tenha uma correção de preço no curto prazo? Pode, mas e daí? Eu não tô mirando daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Tô mirando para daqui a 10, 20, 30 anos, porque o Bitcoin não é volátil no curto. Mas se o número subir amanhã, você fica feliz, né?
Que ele é volátil no curto prazo, ele não é volátil no longo prazo. Um prazo suficientemente largo, ele só vai para cima estavelmente. É bola de cristal. O Avelino tem bola de cristal também. Então, tá 1-1. Acho que eu não me lembro mais de tanta coisa que ele falou. Boa. Se você puder trazer outras coisas aí, a gente refuta. Mas vamos Quer lá. fazer a tréplica, A Avelino? tréplica. Não, ele falou que o padrão ouro falhou porque. Você falou que o padrão ouro falhou porque o pessoal fazia reserva fracionária. Isso não é um problema do padrão ouro, isso é um problema ético-moral. Seria a mesma coisa que eu falar que o Bitcoin falhou porque teve um cara lá, acho que criou a FTX e a Atlas Quantum e fazia reserva fracionária e fazia sacanagem. Então isso não é um problema do Bitcoin nem um problema do ouro. Isso é um problema das instituições, da cultura, da moral e da ética da sociedade. O que eu defendo é um regime de free banking. Mas é aquele negócio. Eu falei, igual assaltar um banco. É um problema ético? É. Mas também não foi capaz de. Mas também o ouro, ou no caso o Bitcoin, não foi capaz de evitar que isso acontecesse, entendeu? Se existisse algum outro sistema com um recurso de segurança que evitasse isso aí, seria superior. Nesse aspecto, pelo menos, entendeu? Esse é aquele problema. E assim, esse é um argumento também que o pessoal do Bitcoin faz também. Você pega lá o caso do Mt. Gox ou alguma outra coisa assim, que um exchange onde o pessoal perdeu dinheiro, perdeu o Bitcoin nessa aí. Aí eles vão dizer, não, isso é culpa sua, isso é culpa do usuário. Você deveria saber que não deveria deixar seu dinheiro no exchange. Not your keys, not your coins. Você deveria colocar numa carteira própria, não custodial. E aí, se tem algum outro projeto que o pessoal perde fundo no exchange, viu só? A BitGrail lá da Nano, viu só? Eu disse que a Nano era uma merda, que não prestava. Você perdeu o dinheiro porque a Nano é um projeto ruim. Sendo que foi a mesma coisa. Foi a pessoa que tinha uma carteira na época da BitGrail, eu tinha Nano. Eu não perdi nada. Entendeu? Porque tava na minha carteira pessoal. Quem perdeu foi quem deixou no exchange também. Eu posso dizer a mesma coisa. Not your keys, not your coins. Só que o critério muda, né? E aqui ele tá dizendo de novo, pausei de novo Avelino com essa cara, desculpa. Mas tá falando, o problema foi um problema ético, moral. Tá, foi, só que ao mesmo tempo o ouro foi vulnerável a isso aí. Igual existia no século XX, em que você tinha bancos emissores de moedas e também um sistema de justiça. Então, a falha nesse ponto é ter um bom sistema de justiça que desincentive, que puna e que desincentive, que puna, que repare e que desincentive reserva fracionária. Então, um sistema baseado em ouro não é só ouro, ele depende de outras coisas. Depende de coisas externas. Assim como o Bitcoin não existe por si mesmo, né? Ele depende de um consenso, ele depende de uma, digamos assim, ele vai ser definido, ele vai ser atribuído às pessoas por coisas, e ele vai ser valorado por coisas externas, ou não é valorado, a existência dele vai ser provada por coisas externas ao Bitcoin. E falhas como o que aconteceu na FTX, na Atlas Quantum, que pode acontecer também com corretoras de Bitcoin. Então, não é uma falha do padrão ouro. Você também falou que na época do regime nazista, o pessoal confiscava ouro, mas isso também pode acontecer com o Bitcoin. O governo dos Estados Unidos é um dos maiores detentores de Bitcoin, assim como o governo da China. E o Bitcoin também pode ser confiscado remotamente. A gente só não tem tecnologia para isso ainda, mas ele pode ser confiscado remotamente através da computação quântica. Então, mesmo fazendo uma analogia ali com o regime. Assim, a tendência é essa, mas isso já é meio bola de cristal, né? Não tem ainda, mas eu sei que vai ter. É tipo computação quântica das lacunas, né? Nazista, o regime nazista Vocês estão me escutando ainda? tinha a máquina chamada Enigma. Eles achavam que essa máquina era infalível e que as comunicações dos nazistas estavam protegidas, até que veio um inglês chamado Alan Turing que criou um computador que conforme existe hoje, né? Então, da mesma forma, o Bitcoin nessa analogia, seria Enigma e o Alan Turing seria a computação quântica, que pode quebrar a Enigma, né? Tem esse que é o problema, cara. Argumento por analogia, tipo, ele é útil. Não sei se é útil, mas ele assim. Como é que eu traduziria compelling? Tipo, ele meio que convence, assim, mas ele não é. Não é exatamente um argumento, né? Você faz um paralelo entre duas coisas. Porque aqui aconteceu isso, aqui vai acontecer isso também. Sabe? É como, sei lá. Ah, é difícil botar isso. Como é que eu vou dizer? Ah,
Eu tô pensando num exemplo que não vai me queimar aqui, mas vamos dizer que um regime ditatorial qualquer não gostava de maconheiro. E daí eu não gosto de maconheiro. E daí o cara vai falar: "Ah, viu só? Lá tinha o regime que fez atrocidade tal que não gostava de maconheiro, e agora analogamente você é como se fosse esse regime, então você está automaticamente errado por não gostar de mim que fumo maconha", entendeu? É meio bosta isso aí. E os impactos da computação quântica para o Bitcoin seriam catastróficos. Então, como eu defendo o ouro como moeda e como dinheiro, eu sou muito conservador nisso. O ouro já está aí há 6.000 anos, a gente já usa o ouro há 6.000 anos. E a gente já meio que já conhece esse ativo. Mudar para um ativo ex novo, que a gente não conhece todas as implicações, que já tem 44 mil mudanças no código, que já tem pelo menos uns 10 forks, que já falhou que já falhou em 2010, na época do Satoshi, que já teve inflação de bitcoins, já teve diversos outros bugs. Não me parece uma proposta boa pra gente basear a nossa economia em Bitcoin, digamos assim. Tá. Ele tá fazendo um argumento pela prudência, vamos dizer assim, sendo meio caridoso aqui, né? Mais pra frente ele vai repetir isso aí, uma coisa vai parecer argumento historicista, mas enfim. Ah, vamos pegar aqui o que já funciona. Só que. E meio que assim. Pior que eu já vi Bitcoiner falando coisa semelhante. Não, esquece esse negócio dessas altcoins aí. Você tem que. Segue a sabedoria da sua avó aqui de usar aquilo que já funciona. Só que daí, no caso, o que já funciona é Bitcoin. E assim, é uma coisa assim, você meio que. Você poda qualquer possibilidade, qualquer capacidade de fazer alguma coisa melhor, entendeu? Tipo, ah, usa aqui o que já tem. Tá, é prudente? É. Só que tem um limite pra isso aí, porque. Depois eu vou falar disso aí. Você falou algumas vezes aí que o Bitcoin falhou em 2010 por causa de um bug, de um glitch e 2018. Sim. Se isso fosse verdade e fosse reversível, o Bitcoin não estaria aqui agora batendo novas máximas consecutivamente, com volatilidade, sim, Uhum. mas consecutivamente. O mercado não necessariamente escolhe as melhores opções, né? Sei lá, moralmente falando, sei lá, as motivações das pessoas elas não são inteiramente racionais. Então, esse negócio de dizer, ah, mas continua aí e o número subiu, number go up. É meio uma forma de você matar qualquer discussão, né? Voltando e voltando cada vez mais forte em termos de adoção, em termos de preço cotado em dólares. Então, assim, é um negócio que está, uma tecnologia incipiente, que está nos seus primórdios ali nos primeiros anos, tem coisas a melhorar e foram melhorando. Não quer dizer que é uma ameaça existencial. Nesse ponto eu concordo. Tipo, é software, pode ser melhorado. Isso é uma coisa que o Avelino meio que não admite, né? Tem a versão 0.1 alpha já tem que ser perfeita. Você tocou no ponto aí dos nazistas, deixa eu só falar uma coisa. Não sei se você já chegou a ter a chance de ir para a Polônia. Você foi para Auschwitz? Já foi. Então, quando eu fui para Auschwitz, um dos dias mais marcantes da minha vida, eu vi lá e eles contam as histórias dos guias falando aqui, quando os judeus desciam dos trens, e aí eles iam para esse lado aqui, aí arrancavam as obturações, as joias escondidas, etc e tal. Digamos que amanhã tem o Brasil vira Venezuela, ou alguém resolve te perseguir, alguém com poder absoluto aqui no governo brasileiro. Como que você vai levar o seu ouro, seu tão amado ouro, para outro lugar? Como é que você pretende fazer isso para escapar? Só contratar a Morgantes Metais. Se você tiver grandes quantidades de ouro e quiser se tirar do país, contrata a gente que eu não vou estragar o esquema aqui. Eu não vou revelar pra receita. Eu não vou revelar, né, pô. Mas, sei lá, se você quiser até 100 mil reais, vai, cabe no braço. Deixa eu reformular a pergunta. Calma aí, então. calma, que é o merchan agora. Vai lá em Deixa o Morgantes jabá aí. Joalheria, vai ter ali bracelete de ouro. Você pode selecionar o bracelete ali e você pode selecionar um bracelete de até 200 gramas de ouro e transportar 100 mil reais num bracelete. Não precisa enfiar na bunda igual... Igual o pessoal tá sugerindo. Os bitcoiners estão sugerindo. Mas eu vou... É o meme maravilhoso do... Mas eu vou te devolver com uma pergunta. Suponha que nós estamos na hiperbitcoinização em Marte. Não, calma aí. Calma aí. Estamos na hiperbitcoinização e o Calma aí. E o Bitcoin falha de novo e tem um bug de inflação lá. E aí? Vamos falar sobre a computação quântica primeiro? Bora. Tá, você falou... Bom, tem um episódio do meu podcast, também fazendo merchan, que eu Pode entrevistei Pode dar.
o Better Money Podcast, o canal é @canal Better Money, vai lá e assiste o episódio com o Narcélio. Procura aí, Better Money, Narcélio, você vai achar. Ele fala sobre computação quântica, eu acho que as poucas pessoas que entendem muito desse assunto, o Narcélio é o que mais entende, deu uma verdadeira aula. Marcelo manja muito. E concordo com o Avelino. Se o Bitcoin fosse o tal do Enigma, a computação quântica, cedo ou tarde, será uma ameaça existencial ao Bitcoin. Se o Bitcoin não for capaz de mudar, for capaz de sofrer um upgrade a tempo. E acompanhando a evolução que está cada vez mais exponencial nos computadores quânticos, ainda temos pelo menos uns 10 anos pela frente aí para a gente ter uma quantidade consideravelmente suficiente de qubits limpos para poder quebrar o ECDSA, o algoritmo de criptografia do Bitcoin. Temos tempo para protocolar e aprovar esse upgrade que simplesmente vai resolver o problema, porque vai criar um Bitcoin, uma criptografia quantum resistente. Mesmo que isso não acontecesse a tempo, se você guarda os seus Bitcoins em chaves públicas que nunca foram expostas, não vai ter risco para você de perder os seus Bitcoins, pura e simplesmente porque o que o computador quântico vai fazer é olhar a chave pública e, através de força bruta, uma capacidade de processamento gigantesca, deduzir qual é a chave privada. Mas Sim, se a pessoa nunca revelou a sua chave pública, tá tudo certo. Só tem dois problemas. Antes do SegWit, se eu não me engano, as chaves públicas apareciam nas transações, né? Então, se você for vasculhar os primeiros blocos lá, você tem a chave pública que todo mundo transacionou. Mesmo que a pessoa não, mesmo que por outros meios a pessoa não tenha divulgado. E tem outra. As chaves do Satoshi são pré-SegWit, né? Existe a grande recompensa da computação quântica são os fundos do Satoshi que estão parados lá. Se não for feito um hard fork para, digamos assim, queimar esses fundos, que é uma coisa que provavelmente a comunidade não vai admitir, tá lá uma bounty, né? Uma recompensa para quem criar o primeiro computador quântico com uma quantidade suficiente de qubits, né? termos tempo de sobra uma década aí para se adaptar. Vocês estão aí ainda? O pessoal tá meio calado? Espero que não esteja falando para ninguém. Estamos streamando ainda? Peraí. Tem um sinal de vida aí. Mesmo que o stream parasse, o chat continua, né? Tá e aprovar um upgrade quantum resistente. Eu não sei se uma década. Mas vamos lá. Esse teu podcast com o Narcélio tá muito bom. Recomendo que o pessoal assista depois, mas fiquem aqui com a gente por enquanto. Em 2016 ou 2017, não lembro qual ano. 2018, acho que foi 2018, eu escrevi um texto sobre computação quântica. Talvez seja o artigo mais completo em português sobre isso. Tem 70 referências, acho que tem mais de 20 páginas do artigo. Eu até fiz um vídeo no meu canal comentando um pouco. Eu gostei muito do que o Narcélio disse, ele só cometeu um erro naquele vídeo, no teu podcast. Ele despreza um pouco o impacto na mineração. E o impacto nas chaves, eu concordo com o que você acabou de dizer. Eu acho que não é tanto problema, porque os próprios endereços de Bitcoin, eles não são mais a chave pública, eles passam por um hash, e aí esse hash meio que protege. Então, se você não reutiliza os endereços, é tranquilo. E também o Bitcoin já permite assinaturas com criptografia pós-quântica, os Lamport Signatures. Eu acho que foram adicionados no SegWit, eu não tenho certeza, ou se foi no Taproot. Mas o problema vai ser na mineração. Porque aí vai mudar o algoritmo de consenso. E algumas pessoas falam, mas o sistema bancário inteiro vai quebrar. Não. O Banco do Brasil já tem lá no o OpenSSL já usa criptografia pós-quântica. É como se, a comparação que eu faço é como se os bancos são um prédio em que você vai ter que trocar alguns tijolos ou a mesma fundação. É um projeto de engenharia difícil, mas você consegue. O Bitcoin, para ele trocar de algoritmo, é como se você fosse fazer um transplante de coração em um senhor de 100 anos, ou fazer um transplante de cérebro. É algo que nunca foi feito, porque o Bitcoin é um organismo vivo. E você vai mexer logo no consenso e na mineração. De novo parece argumento por analogia, né? Tipo, o Bitcoin bateria também, Bitcoin organismo. Não, é software, cara, é um software distribuído. É claro, se você for fazer uma mudança grande, essa mudança, sei lá, vai mudar a hash, vai mudar, talvez até retroativamente, mudar alguma coisa nas transações. Essa mudança precisa ser coordenada. Mas não é
pode ser análogo, mas não é a mesma coisa. O problema de argumento por analogia é esse. Você começa a forçar umas coisas que não tem muito cabimento, assim. Você tem que explicar tecnicamente qual que é o problema. Não adianta você ficar fazendo analogia. Por que eu falo isso? Porque tem dois. O computador quântico ele tem a capacidade de contar muito sofisticada. Ele não. Para ele contar de 1 até 1 milhão, ele não passa. Ele passa por todos os estados possíveis de 1 até 1 milhão instantaneamente em uma única ronda de computação. Então o computador quântico é bom em contar. Tem um algoritmo quântico chamado contador quântico. E o computador quântico também tem um algoritmo chamado algoritmo de Groover. O algoritmo de Groover é um algoritmo capaz de buscar itens numa lista rapidamente. Esses dois algoritmos podem ser. Como o ato de minerar é um ato de contar, você altera o nonce, você faz SHA-256 de SHA-256 das informações que estão no blocos mais o nonce. Isso tem que ser menor que um target. O computador quântico pode rapidamente contar, digamos assim, minerar 1 milhão de blocos em uma única ronda de computação, alterando o nonce, fazendo uso da superposição quântica e utilizar o algoritmo de Groover para poder enfraquecer o SHA-256, mesmo que sejam um SHA-256 dentro de um SHA-256. Em termos efetivos, o computador quântico ele consegue minerar numa capacidade muito mais rápida, que ele vai ter o monopólio da mineração. Tendo o monopólio da mineração, ele vai conseguir minerar por 2016 blocos sozinho. E acontecendo isso, ele pode fazer ataque de gasto duplo. É meio que o que aconteceu com teve um caso na Monero, né? Que durante um pequeno tempo desenvolveram lá um ASIC que conseguiu processar a hash, conseguia trabalhar com a hash da Monero. Isso foi antes deles fazerem aquela coisa de ficar chaveando, né? E muita gente não sabia, né? Então, meio que secretamente, durante muito tempo, tinha poucas pessoas ali com ASIC que estavam competindo com a galera minerando em CPU. Então, você tinha uma discrepância muito grande e essa galera aí que estava com ASIC meio que ganhou muita Monero na época. Então, realmente, você pode ter um breakthrough, assim, né? Uma disrupção que durante algum tempo meio que torna alguém muito dominante na corrida armamentista, né? Do Bitcoin, de você adivinhar o número. E não sei como é que você resolver isso em Proof of Work, você vai ter que garantir vai ter que garantir essa resistência, né? Vai ter que garantir uma uma equalização entre todos os competidores, vamos dizer assim, só que isso nunca é 100%, né? Ele pode minerar diversos bitcoins, ele pode gastar, ele pode destruir a rede. Então, com isso, Como? Hã? Como ele pode destruir a ele rede? pode, ele pode fazer o ataque de gasto duplo. Simplesmente minerando 100% dos blocos. Ele vai ter ele vai ter a concentração da mineração. Então ele pode minerar blocos sozinho. Pode sair minerando sozinho. Depois ele pega esses bitcoins, manda pra Binance, gasta, troca pro USDT e depois ele reminera outra cadeia de blocos. E então ele vai, digamos assim, ninguém vai saber mais qual que é o Só que o problema que eu penso, isso aí aconteceria se, e assim, é um grande se, a, a dificuldade do bloco não conseguisse ser ajustada a tempo, né? Porque qual que é a questão do... Por que você tem que ficar tanto tempo para adivinhar um valor? E cada vez a dificuldade aumenta. Porque, de certo modo, você precisa garantir os 10 minutos, né? Que eu acho Acho não, é um tempo meio exagerado, mas a intenção de você ter essa regularidade dos 10 minutos, que é o tempo que você dá para que a rede toda dos nós, né, todos os nós recebam a informação e cheguem em um consenso. É assim que você resolve o problema do double spending, né? Você sincroniza as transações. Aconteceu essa quantidade de transações, todo mundo sincroniza, chega no mesmo estado. Agora uma nova quantidade de transações. Se você permitisse que fosse assíncrono, você poderia emitir uma transferência para um node e uma mesma transferência com o mesmo dinheiro, vamos dizer assim, com as mesmas moedas para outro node. Então, a ideia é que você possa ter uma sincronização e ter um intervalo de tempo suficiente para que todos os nós sincronizem. Se com a computação quântica você conseguir emitir os blocos em
mais de um bloco antes dos 10 minutos, antes que a rede ajuste a dificuldade, né, se você conseguir violar isso aí e mandar informações divergentes para diferentes nós, aí realmente você tem um problema. Mas aí a questão, a rede conseguiria ajustar a dificuldade ou não? A partir do primeiro, vamos dizer que está lá, 10 minutos, normalmente está cerca de 10 minutos. Aí chega um computador quântico lá, minera em 30 segundos. No próximo bloco, a dificuldade ainda vai ser a mesma e dele vai poder minerar outro bloco em 30 segundos ou vai ser possível ajustar? Até onde eu entendo, realmente durante algum tempo não vai ser ajustado. E aí como é que você lida com isso, né? Consenso, qual que é a rede. Entendeu? Tá. Porque é um ataque de gasto duplo. Então, em 2018, eu já previ que o Bitcoin ia ter um fork e ele vai se dividir num Bitcoin Proof of Stake, igual aconteceu com o Ethereum, que eu chamo de Bitcoin BlackRock, porque a BlackRock vai amar o fato do Bitcoin ser proof. Velho, assim, eu queria chegar nessa parte, porque sem brincadeira, eu não entendo, eu não entendo qual que é a neura do pessoal com Proof of Stake. Sem esses bichos papões. Ah, BlackRock, vai falar da BlackRock. Os dois já falaram, entendeu? Parece que você falar, associar BlackRock, acabou. A única coisa que eu já ouvi o pessoal dizer: ah, mas Proof of Stake beneficia os ricos, beneficia quem tem dinheiro. Tá, se você tem mais dinheiro, você consegue adquirir mais stake, e daí você tem uma participação maior na decisão de quais blocos são incluídos ou não. Ok? Ok. Só faço uma pergunta: minerar é de graça? Você ter uma mining farm é caro? Você também tem custo. Você pode dizer, então, isso beneficia os ricos. Quem tem mais dinheiro pode comprar mais poder de mineração e vai ter uma participação maior na rede. Qual que é a neura do pessoal, entendeu? Parece que virou um mantra, assim, Proof of Stake beneficia os ricos. Tá, onde que eu entro onde que eu entro na fila do bolsa minerador para poder conseguir o meu ASIC de graça, sabe? Já que é mais democrático. Não entra na minha cabeça esse negócio, cara. Nos dois casos você está dispendiando recursos para ter uma participação na rede, para ter uma participação na decisão, ou para validação, ou para mineração dos blocos, que no fundo é você participar do sorteio, digamos assim, para dizer quem que vai inserir um novo bloco. São critérios diferentes, mas é o mesmo princípio. Proof of Stake. E vai ter o Bitcoin Proof of Work pequeno, que é o Proof of Work Monero. Porque aí o Proof of Work pequeno, o computador quântico não tem tanta vantagem em ele minerar um Proof of Work pequeno. Então, como a gente está defendendo... o meu principal... Um cara que é um investidor conservador. Eu não precisaria ser um investidor conservador, né? Eu já prevê o futuro. Podia ser o investidor mais arrojado de todos. contraponto ao Bitcoin é porque as pessoas... Eu não ligo para se você quer especular. Se você quiser especular, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, tem riscos e tal, não tem problema. O problema é colocar isso como sistema financeiro mundial. É uma coisa que já teve um monte de fork, tem 44 mil alterações no código. Porque é software, pô. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Computação quântica a gente nem sabe quais são de fato os impactos nisso. Ele pode falhar de novo e ter um bug de inflação. Então eu sou muito mais conservador em a gente usar isso como o dinheiro mundial, entendeu? Você não pode simplesmente lançar frases como ele pode falhar de novo e ter um bug. Mas ele já falhou antes. A gente pode ter um asteroide, minerar ouro e acabar com tem o 400, flow do tem Bitcoin. 400. Eu meio que concordo com isso. Você vai dizer, pode dar alguma merda. Tá, pode dar uma merda. Mas, sabe, é meio que um bug das lacunas. Computação quântica das lacunas. Eu não sei qual vai ser o problema, mas vai ter um problema. Muitas issues enquanto a gente conversa. E meio que ignora a experiência que foi acumulada ao longo do tempo, né? Lá no GitHub tem 400 problemas a serem resolvidos no Bitcoin nesse momento. Então ele já... Tem issues. E assim, outra coisa que eu queria comentar. É aquele negócio, o Avelino gosta de provocar um pouco. E assim, eu não acho que ele seja burro. Principalmente eu não acho que ele seja burro a ponto de não entender como o desenvolvimento de software funciona. Porque assim, se você ter um issue é falhar, então todo software falhou. Não existe software que presta, todo software falhou. E os issues não necessariamente são bugs, né? Por exemplo, isso aqui teve um funcionamento errático.
Um issue pode ser, por exemplo, uma proposta de um opcode tal, assim. Você pode, falta tal funcionalidade. E atrela aquele issue uma pull request, uma coisa assim. Pode ser só funcionalidade, uma requisição de uma funcionalidade, alguma coisa assim. Não é necessariamente um funcionamento errático. E mesmo bugs, eles têm severidades diferentes. Esse bug aqui ele só vai se manifestar nessa condição. Esse aqui é mais crítico, ele pode causar um problema maior. Tipo, tem uma nuance aí que ele não tá fazendo. E eu acho que ele não quer fazer também. Falhou no futuro. Já tem 400 bugs que não resolvidos. Cara, as coisas evoluem naturalmente de forma descentralizada. Tem issues e vai ser. Não evoluem de forma descentralizada, elas evoluem de forma hierarquizada, porque não tem desenvolvimento descentralizado. Vai melhorando. Da mesma forma que em 16 anos o Bitcoin evoluiu anos-luz e melhorou significativamente, hoje é mais descentralizado, mais seguro. Não quer dizer que porque tem 400 bugs a serem consertados nesse exato momento, que tem um problema estrutural. Eu prefiro Não, usar pelo uma coisa que contrário. existe há 10 bilhões de anos, que Deus criou de forma infalível e que não tem nenhum problema. Aí, porra, primeira coisa, toda ferramenta que você tem acesso, em última análise, foi Deus que criou. Tipo, se você quiser falar, tem que ser uma coisa que Deus criou em natura. Então, por que você está usando roupa, né? Deus já te deu pelos, já deu um mecanismo de controle de temperatura corporal, sabe? Anda pelado. Por que você está se revoltando contra a criação divina, criando coisas humanas para resolver seu problema de temperatura corporal, entendeu? É o argumento historicista, isso aqui que sempre funcionou, então tem que ser isso aqui. Eu entendo isso de uma perspectiva, tô sendo conservador, tô sendo prudente. Não vou apostar todas as minhas fichas em algo que não tem tanto tempo assim de teste. Por mais que em termos de software Bitcoin já é velho, mas tem pouco tempo, né, historicamente falando. Só que se você for para esse ponto, argumento historicista, tem que ser aquilo, tem que manter aquilo que já tá aí há muito tempo. Sei lá, sempre teve guerra também. Então a gente tem que continuar fazendo guerra. E ela tem, você pode dizer, tem certas utilidades porque a guerra fomenta o desenvolvimento tecnológico. Sem a Segunda Guerra Mundial a gente não teria jato. Então a gente precisa de uma nova guerra para o próximo salto tecnológico, entendeu? É muito, é um argumento historicista isso aí. E você é a mesma coisa que da mesma maneira que tem maximalistas que tentam é, menosprezar a tentativa de outros projetos de fazer alguma coisa melhor. Por exemplo, não, Bitcoin já está funcionando bem, já é o melhor que a gente pode fazer. Meu trilema, amado, não tem como você superar isso aqui. Para de querer inventar moda, fica com Bitcoin. É o mesmo argumento que ele está fazendo, entendeu? Eu acho meio que é só um pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Mas é só historicismo. Você está bloqueando qualquer capacidade de melhorar alguma coisa. Você está ceifando qualquer capacidade de melhorar alguma coisa. E ignorando que muitas coisas que são antigas hoje, em algum momento foram inovação. Então, é complicado esse ponto aí. Por quê? Já falhou uma vez, a gente já entrou nesse detalhe Não, ele aqui. não falhou, o ouro não falhou. Não, você falou que o que falhou foi a natureza humana corrupta, Sim. mas o ouro, a falta das propriedades monetárias que eu citei, foi o que deu a brecha para que seja exploitado pelos É o que eu acho também. seres humanos que sempre vão agir em interesse Só não concordo com exploitado, que isso aí é anglicismo, né? Exploited. Pessoa... Enfim. próprio. Mas o ouro não Às tem vezes falha de forma monetária. antiética. Ele já foi utilizado como unidade de conta por 6 mil anos. Ele é fungível e ele é estável. Aí você está misturando duas Ó. coisas que são as funções e as propriedades do dinheiro. Então vamos falar de funções do dinheiro. Tem outra coisa também, né? A Viline falou, já é perfeito. Assim, o ouro é perfeito com o funcionamento dele? Para transporte, por exemplo, não seria melhor que o ouro fosse menos denso? Porque daí você consegue carregar mais? Para armazenamento, não seria melhor que o ouro fosse mais denso, que daí ele ocupa menos espaço? Não tem perfeição nesse caso, cara. Isso vale para Bitcoin também. Bitcoin não é perfeito. Nenhum projeto vai ser perfeito, porque já diria ali o Thomas Sowell, se eu não me engano, né? Este nosso mundo aqui é um mundo não é um mundo de soluções, é um mundo de trade-offs. Na falta de uma boa tradução, né? Trade-offs, sei lá, compromissos, né? Um mundo de compromissos.
Então, você fala, não, mas isso aqui já é perfeito, já tá bom, não inventa moda, não queira uma coisa nova, sabe? É uma postura meio merda, assim. Você tá rejeitando que muita coisa, muitas inovações de que você faz uso, é, e que foram inovações em algum momento. Dinheiro que reserva de valor, meio de troca, unidade Reserva de contábil. valor não existe. Ó, Ah, isso tá. vai falar que... Não, tem Ah, aí aí eu meio que concordo. umas perguntas boas agora. Vamos continuar aqui, ó. Ó. Eu vou mandar pra você, Bernardo, com essa pergunta aqui, ó. Se você partir de uma ideia de valor subjetivo, realmente não tem reserva de valor, né? A escassez do Bitcoin, ela é limitada a 21 milhões de unidades. É um diferencial Não, em ela- relação ao ouro e a prata. Vai chegar a sua vez de responder, Avelino. Ao ouro e a prata, cujos estoques continuam crescendo. Como essa diferença afeta o potencial de valorização de cada ativo ao longo do tempo? Repete a pergunta, porque Aqui, ó. eu tô mastigando o que ele acabou de falar, que reserva de valor não existe. Vamos pausar e falar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir passar. Tá, deixa eles Vamos lá. falarem. Eu já ouvi você falar que Eu antigamente vou te reserva de convencer. valor Hoje eu vou te convencer. porque todo valor é subjetivo. Exatamente. Porém, você tem dinheiro que você ganha todo mês e você quer guardar parte desse dinheiro para viver mais confortavelmente no futuro quando você não estiver trabalhando, correto? O dinheiro tem valor? O dinheiro tem o valor que você atribui a ele. Então, O ouro também, e o Bitcoin também, só que tem um consenso entre as pessoas do que é melhor para guardar valor através do tempo, certo? não. Reserva de valor. Não. Qual é a sua As- teoria as- de que reserva de valor não As existe? coisas não têm valor. Hum. Nada tem valor. As coisas não têm valor. Essa garrafa d'água não tem valor. O valor tá dentro da mente das pessoas. Ok. Ele é subjetivo. Ok. O valor, ele pode alterar de indivíduo para indivíduo. Inclusive, eu já valorizei muito o Bitcoin e hoje eu não valorizo mais. O valor... Depois a gente pode entrar no detalhe de porquê. Sim. Eu Não, tenho 3 teorias para isso aí. o valor não é algo que... Igual essa água que pode ser guardado. O valor, ele tá dentro... Ele é mais como se fosse um sentimento. É um conhecimento tácito. Então, o valor não é algo que possa ser armazenado, nem guardado. Então, o valor, ele varia de indivíduo para indivíduo e De momento para de momento para momento. Então eu posso valorizar uma coisa e não posso valorizá-la no futuro. Então eu posso valorizar muito o Bitcoin no passado e no futuro eu não posso valorizar. Então o Bitcoin não é reserva de valor nem para mim. Isso aí é questão de terminologia, né? Assim, eu acho que ele tá certo, mas talvez não tá sendo muito caridoso com o que as pessoas estão querendo dizer com reserva de valor, né? É que nem a questão de propriedade também. Tecnicamente, Bitcoin não é propriedade porque não é uma coisa tangível, né? Não tem como você se apropriar do Bitcoin. Você pode se apropriar dos ASICs utilizados para mineração, você pode se apropriar dos computadores utilizados para guardar o ledger. Só que o Bitcoin mesmo, ele não é uma coisa que você pode, não é uma coisa que tem como ele ser propriedade. Ele pode ser um título de propriedade, né? Assim como, sei lá, números na sua conta do banco. Mas, tipo, você pode entender, de certo modo, uma propriedade digital, aí não sendo tão austríaco, né? Você vai ter que usar uma outra terminologia, no sentido de pensar como você tem aquelas garantias todas ali da consistência daquelas transações, né, daquele ledger, você consegue dizer que aquilo ali é uma representação, aquilo ali é meio que uma prova, uma evidência de que você tem alguma coisa, de que você é proprietário de alguma coisa. Só que aí é questão de briga de termo, né? É claro que às vezes o Bitcoiner fica mal nisso aí porque ele insiste em ao mesmo tempo ser Bitcoin, ao mesmo tempo é, ele quer ser Bitcoiner e austríaco, ele quer ser maximalista e austríaco ao mesmo tempo, né? E daí né, é a mesma questão do, do teorema de regressão, né? Você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Porque em certos aspectos, se você vai dizer que Bitcoin é propriedade, que ele é reserva de valor e que ele é moeda, você já está em discordância com escola austríaca. Então você vai ter que decidir. Ou você é Bitcoiner nesse sentido, ou você é austríaco. Só que a soma dessa subjetividade a todo momento, Aí hoje... você tá sendo comunista, nessa soma de individualidade, não. Quem Não tá sendo existe. comunista é você, Não, falou que o pô. Bitcoin... Não. Não acho que está sendo comunista. Soma de subjetividade, você pode ter um agregado. Se você, tô tentando entender de maneira caridosa. Um agregado das interações entre as pessoas e das valorações subjetivas dos produtos. Disso emerge o preço, por exemplo. E o preço é mensurável. O
preço é objetivo. Pode acontecer. O problema é que não tá tendo muita caridade aí. Bitcoin Não, tá acusando do que você é. O ouro falhou como dinheiro, você tá falando que o Bitcoin é falando como não, dinheiro. eu tô falando Vamos que... falar sobre não o tô- valor subjetivo, calma aí. E Vamos lá. A água, por exemplo, quando eu tô no deserto morrendo de sede, eu atribuo um valor gigantesco a ela. Sim. Só que as pessoas olham para o seu dinheiro hoje e falam assim, daqui a 30 anos eu não vou ter a mesma energia para trabalhar, eu quero guardar valor através do tempo. Elas olham Não ao dá pra guardar redor, valor. cara, Não poder dá. de compra. Vamos chamar de Não, poder de não compra? dá pra guardar poder de compra. Por que não? Porque a ação humana é imprevisível. Você não pode saber qual que... tá, mas então assim, também você não pode guardar com ouro. Por que eu vou guardar ouro? É porque eu tenho uma expectativa de que, sei lá, não vai se descobrir uma jazida infinita de ouro e daqui não sei quantos anos aquilo ainda vai ser uma coisa bastante desejada. Essa discussão sobre reserva de valor existir ou não é mais picuinha. Tipo, eu acho que o Avelino tá certo, só que é uma discussão que não ajuda em nada ali, porque não tá falando da diferença entre ouro e Bitcoin. Tá, reserva de valor não existe. E isso se aplica aos dois. O que que faz então? Aí virou, um pedantismo só. Nesse caso, não que a discussão não seja importante, mas para esse debate é um pedantismo. vai ser o preço do ouro no futuro, nem qual é o preço do Então Bitcoin. vamos todo mundo virar hippie e parar de guardar valor em qualquer coisa. Você não usa ouro como reserva de valor. Não, reserva de valor não existe. Você usa ouro como o quê? Eu uso como unidade de conta, como moeda. E só. Na reserva de valor... não- É, assim, o ser humano, ele especula. Ele especula o preço que vai estar lá, mas você Então você não... acumula patrimônio pra quê? Porque você não gasta tudo todo mês. Tudo que você ganha. Mas aí que tá, meu patrimônio, ele gera renda. As empresas geram renda, os imóveis geram renda, os imóveis geram renda também, e o ouro ele pode ser usado para fins não monetários. O Bitcoin ele não gera renda. Então o preço dele é só especulativo. O ouro pode ser usado para joias e para fins industriais. Exatamente. 55% Isso joia, confere um piso para ele de preço. 55% da demanda global de 60. ouro é. E acho que ele aí tá meio que fazendo menção à questão do teorema da regressão, né? E é por causa disso, vocês me perdoem, que eu acho interessante a ideia de criptos que tenham usos não monetários. Que nem você fala, por exemplo, não, vou falar o nome proibido, né? Na Ethereum, por exemplo, você pode trocar Ethereum, mesmo que ela não seja usada como moeda, você troca Ethereum por poder computacional. Eu quero usar uma aplicação sim, que roda nela, que roda na rede de Ethereum. Nem que seja uma coisa de sorteio, sei lá, CryptoKitties, qualquer coisa assim. Eu posso pagar por processamento, eu posso pagar por uma função, tem várias operações que cada uma tem um custo, né? Eu quero armazenar dados, eu quero fazer uma coisa assim, você pode pagar por isso, entre aspas, com Ether. Então você tem um uso ali que independe do uso monetário, né? Aí eu acho interessante que, por exemplo, como você tem um uso não monetário, pode ser que as pessoas acabem acumulando Ether simplesmente para usar ele computacionalmente. E daí nisso acaba se tornando uma commodity e está mais alinhada com talvez o teorema de regressão. Eu imagino, né? Joias e o 10 é uso industrial e o resto é prêmio monetário. E mesmo assim sendo desmonetizado. Não é só nominalismo, mas é questão assim de. Eles não estão. Não sei se eles não estão necessariamente concordando assim em qual teoria eles estão seguindo para falar sobre isso aí. Por exemplo, os dois se dizem austríacos. A princípio, acho que os dois diriam que sim, porque eles estão falando sobre mal de Banco Central, essas coisas. Só que assim, austriacamente falando, o Avelino tá mais certo. Só que o que eu tô achando, para os propósitos dessa discussão, não sei se isso importa tanto. Monetizado é o ativo mais valioso do mundo. Mesmo sendo desmonetizado, o ouro não é mais Você moeda. guarda ouro para o futuro. E eu ou também não? por especulação. Mas eu não posso falar qual que vai ser o preço E para mim é reserva de valor. Não. Vamos voltar aqui, ó. Manda pra pergunta, vai. Essa pergunta Ele aqui tá é boa. construindo conceitos básicos, depois eu sou Não, não tô construindo. E para mim é reserva de valor. Eu li muito Karl Menger antes de afirmar isso. Ó, a escassez do Bitcoin. Ó, calma aí, galera que tá acompanhando a gente aqui, não esqueça de deixar seu like. 350 pessoas ao vivo aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, coloca pergunta. Você é do time do Bitcoin, é do time do ouro, é do time dos dois, igual eu sou. Então coloca aí do que você gosta mais, né? E também já vou Tá até em aproveitar aqui pro Matheus. Matheus, coloca o QR Code aí da nossa parceira BingX.
Dentro da plataforma do BingX, se você for novo cliente, você consegue desbloquear $30, $100 com o nosso link aqui do TubaCast, porque somos parceiros dele. Então você vai lá, faz o cadastro, aí ganha $5, $10. Fez verificação, ganha mais tanto. Então você vai cumprindo as tarefas ali, vai ganhando ali dólares. E pô, o dólar tá R$6, né? Então você ganha $10, $30, já é 150 Reserva de valor não existe. Não, peraí. negócio. Fazemos quase qualquer negócio. Então, galera, já entra lá, baixa o aplicativo, se cadastra aí pelo nosso link aqui, que eles são parceiros. A BingX é uma corretora simples, fácil. Compra lá, você pode mandar para onde você quiser. Quer mandar para minha MetaMask, quer mandar para minha outra carteira, já guarda seus bitcoins, suas criptomoedas, o SDT, que é simples de você mandar para qualquer lugar do mundo também, já dolariza o seu patrimônio. E aqui é uma pergunta bem interessante. Eu só vou fazer uma pergunta para o Avelino rápida. Tá. Se reserva de valor não existe, para que os países guardam quantidades gigantescas de ouro? De reserva pra de fazer valor. um monte de aliança? Não sei. Se eu for falar que eu sei, eu comentei na pretensão do conhecimento. Entendi. Eu não sei. Cada pessoa valoriza por um motivo. Eu acho que o valor ele tem espécie de âncoras. Por exemplo, você pode ter uma âncora no Bitcoin. O Bitcoin é escasso, então por isso que eu valorizo. Outros podem, não, o Bitcoin o governo não gosta, então eu valorizo por isso. O Bitcoin vai valer mais no futuro, então eu Você valorizo concorda por isso. comigo que muitas pessoas acreditam que existe reserva de valor no planeta? Acreditam que existe reserva de valor, elas podem acreditar no que elas quiserem, mas não necessariamente elas estão certas. Então deixa aí pra você que tá assistindo se você acredita ou não, ou se você acredita que o Avelino disse que não existe. Leiam Princípios de Economia Política do Karl Menger e depois me digam se eu tô errado. Ó, Manda a pergunta. aqui, ó. Aqui, ó. A escassez do Bitcoin, ela é limitada a 21 milhões de unidades. É um diferencial em relação ao ouro e à prata, cujos estoques continuam crescendo. Como essa diferença afeta o potencial de valorização de cada ativo ao longo do tempo? Então o Bitcoin ele é Infinitamente limitado, né? escasso. Escasso, Bitcoin é é. a descoberta da escassez absoluta e digital. Inclusive eu peguei uma notícia e te mandei aí hoje pra não esquecer. Eu ia comentar essa notícia também. 14 de março. Em 4 dias. Mina descoberta na China tem 1.000 toneladas de ouro e pode mudar a economia mundial. Não vou entrar no detalhe aqui, mas o stock to flow, que é a razão estoque-fluxo, é um indicador que mostra a quantidade de novas quantidades Stock to Flow já não falhou um monte de vezes já. de ouro que está saindo do solo em comparação a toda a quantidade já existente em circulação. Isso você pode usar para prata, pode usar para o Bitcoin, para o café, para qualquer coisa. E o Bitcoin é a primeira vez na face da Terra que você tem algo que, à medida que a demanda aumenta e o preço sobe, não é possível que mais pessoas vão lá, entrem naquela indústria ou aumentem a quantidade de capital para aumentar a produção, para abocanhar uma parte maior daquela margem que subiu quando o preço subiu. Então o Bitcoin é a escassez absoluta e por isso só existirão 21 milhões. Como eu falei, daqui a 200 anos eu sei exatamente quantos Bitcoins vão ter em circulação. Você não sabe, na verdade, né? É aquele negócio, ser um software é uma faca de dois gumes. Por um lado, você pode botar lá o número, você pode garantir um certo número máximo, só que ao mesmo tempo você está podendo modificar ele. O ouro, o contrário. Você tem uma estabilidade das regras, digamos assim, só que você tem a total impossibilidade de melhorar qualquer coisa. Eu não posso fazer uma densidade do ouro variável. Você tem que lidar com aquilo que já está ali. Então, é um trade-off. Você tem estabilidade das regras e tem uma flexibilidade das regras. Com essa flexibilidade, você pode adicionar propriedades ideais, digamos assim. Só que você também tem margem para que elas sejam alteradas. Não é, o pessoal está falando muito em termos absolutos. Isso que é uma merda. Não é perfeito de um lado, não é absoluto do outro. Bicho, não é assim. Este não é um mundo desse tipo de declaração para ser descrito dessa maneira. E tem outra coisa, né? Esse valor fixo, esse que é um problema. Tipo, ele é desejável? Porque pro preço, pra cotação, ele é ótimo, né? Porque você quanto mais dinheiro entrar, você vai saber que vai subir. Apesar de que até 2100 e alguma coisa, o Bitcoin tem uma inflação, né? Você tem uma garantia de um valor final, só que por enquanto a quantidade de unidades está subindo, né? Mas de qualquer maneira, mesmo que não seja o caso, isso é desejável? Sei lá, se a sua economia cresce, não é desejável que você tenha mais unidades monetárias em circulação?
Eu tenho uma economia, sei lá, com 20 bananas e 20 moedas. Se eu não aumentar a minha oferta de moedas quando eu começar a produzir mais bananas, começa a ficar difícil eu conseguir comprar uma banana só, né? Porque se ela a moeda é indivisível. Então o interessante, por exemplo, se agora eu tenho 40 bananas, seria bom que eu tivesse pelo menos 40 moedas para que eu pudesse fazer uma transação unitária, assim, né? Uma moeda por uma banana. Tô dando um exemplo bem bosta, mas a questão é a seguinte: à medida que uma economia cresce, você. O problema da inflação que a gente tem é que a emissão de moeda ela está muito discrepante do crescimento da economia, né? Se você tivesse uma emissão de moeda que andasse mais ou menos junto com o crescimento da economia, você teria estabilidade de preços. E a estabilidade de preços é uma coisa boa, porque ajuda no planejamento financeiro e tudo mais. Entendeu? O ideal seria que o seu não existisse incentivo nem para você gastar, como no caso de uma inflação, nem para você guardar, como no caso de uma deflação, né? Porque se existisse só estímulo para guardar também, não existiria investimento. Ninguém ia querer é, ninguém ia querer fazer um investimento agora, sei lá, em um ganho de produtividade, alguma coisa assim. O ideal mesmo é que fosse uma coisa neutra, né? Você tivesse estabilidade dos preços, daí você poderia fazer um planejamento só com base no que você acha que vai ser o resultado daquele investimento produtivo seu, né? E não só é, a renda, vamos falar assim. E não só a expectativa de que aquilo que você tem agora vai valer mais ou menos amanhã. É uma outra coisa que eu acho meio que um mantra. Ah, tem que se não for um valor fixo é merda. Não, se existir uma inflação que ela anda em acordo com o crescimento da economia, você tem isso pode ser vantajoso. E até no caso da Bitcoin para você dar as recompensas do bloco, né? Porque em algum momento a recompensa do bloco da mineração vai acabar. Então ele vai ser todo baseado na taxa na taxa, né, na fee de transação. Se os custos de mineração vão continuar subindo, porque a corrida armamentista, vamos dizer assim, do Proof of Work continua, para compensar ser um minerador, as taxas vão ter que subir muito. E no fim das contas, se você considerar assim uma indexação em dólares, daqui a pouco as pessoas, daqui a pouco não, vamos dizer assim, em 100 anos, as pessoas vão estar, mesmo que elas só queiram transferir algo na casa de centavos, a taxa vai ser uma coisa de milhares de dólares, entendeu? Isso aí tem algum cabimento? Isso aí parece uma coisa sustentável? Parece um sistema superior ao dinheiro atual? Eu não acho que pareça. Mas pode dizer, pode ser camada, vai estar na camada 2. Só que qual camada 2? Porque a Lightning Network ela já tem seus problemas de escalabilidade também. Tem até um artigo do. Eu esqueci o nome dele, eu devo ter salvo em algum lugar. Ele faz a conta, sim, conta mesmo. Se a gente considerar situações, condições ideais de que apenas um canal vai ser criado por pessoa e, sei lá, 20 pessoas vão criar o canal ao mesmo tempo com um. Eu esqueci o nome que ele cria, mas é uma pessoa, sei lá, que tem muitos fundos, que ele vai ser meio que um relay deles. Mesmo nesse caso, para que todas as pessoas entrem na rede da Lightning Network, vai levar 100 anos. Entendeu? Não sei se 100 anos, mas algumas boas décadas, entendeu? Então, para que todo mundo possa participar na rede, já vai levar tempo pra caramba. Então você fica pensando, cara, pode ser que tenha um outro Layer 2 aí, mas o que tem hoje não é. E eu não vejo o pessoal se preocupando em mudar isso aí. Tem um cara, né? Que ele tá falando na BitVM que ele tá querendo é, fazer uma coisa mais ou menos semelhante aos rollups, né? Pra Bitcoin, mas ele já tá 2 anos ali fazendo palestra e tudo, e meio que o pessoal não tá ligando muito pra ele. O próprio criador da Lightning já saiu da Lightning e foi começar outro projeto, né? Que é o U3XO, uma coisa assim. 21 milhões. Ele diz que não porque ele está duvidando da segurança e da robustez da descentralização do Bitcoin. Porém, se tudo der certo, como vem dando há 16 anos, ele fala que não, que já deu problema 2 vezes, mas não há nenhum indício de que vai dar algum problema existencial para o Bitcoin, apesar do que o Avelino vem dizer aqui no debate, que é a função Dá indício de que vai existir o problema da recompensa dos mineradores. Isso vai. dele como um hater do Bitcoin, um ex-Bitcoiner. Ah, Ex-Bitcoin, né?
existirão 21 milhões de bitcoins. Eu não posso dizer quantas quantidades de ouro existirão. A gente pode minerar ouro em asteroide, o Elon Musk pode resolver minerar ouro em Marte, e aí o bicho pega. Essa parte Mas aí Mas é aquela coisa, isso aí pode se equilibrar também. Se o ouro tem outros usos, além do monetário, não necessariamente todo esse ouro minerado vai inflacionar a oferta de ouro moeda. Pode ser que você tenha a possibilidade de usar mais ouro em aplicações científicas, em aplicações tecnológicas, eletrônicas. Tipo, também não é esse fim do mundo. não tem problema, porque o ouro não é reserva de valor, então não precisa guardar valor através do tempo. Nossa, cara, ficou mordido, hein? Puta, aí começou a baixaria. O mais importante entre oferta e demanda é a demanda, é a ação humana que move as coisas. Então, mesmo que tenha sido descoberta uma mina de ouro na China com 83 bilhões, potencial de 83 bilhões de dólares em ouro, que corresponde a 0,4% do supply total do ouro, nesse momento que a gente está conversando, o ouro está subindo 1% e o Bitcoin está caindo 3%. Por quê? Porque as pessoas estão comprando um e vendendo outro. E por que isso? Porque a escassez de fato não importa. O que importa mais é a demanda, é a compra. Eu tenho uma meia aqui no meu pé que ela é escassa, só tem uma meia dessa no mundo inteiro com chulé. Porém, eu garanto que vocês, nenhum de vocês quer comprar não quer ter essa meia em casa e muito menos comprá-la. Então o preço dela é 0. Será? Talvez alguém queira, hein? Tem doido pra tudo, né? Mas o limite de 21 milhões de bitcoins é falso, porque inclusive esse limite já foi quebrado, né? Como eu expliquei, em 2010, houve uma transação em um bloco que gerou 92 bilhões de bitcoins em cada um desses blocos e gerou 184 bilhões de bitcoins. E então nada no futuro impede que existam mais bitcoins no futuro. O stock to flow é econometria, né? Eu sou austríaco, então eu não gosto muito de econometria porque é prever a ação humana. Você não pode prever o preço de um ativo somente pela escassez. Existem criptomoedas que são artificialmente mais escassas que Bitcoin, mas nem por isso elas valem mais, por conta da demanda. O Bitcoin tem uma demanda especulativa maior do que essas outras criptomoedas. Então, mesmo elas sendo mais artificialmente escassas, inclusive existem acho que mais de 50 mil criptomoedas. Então, o Bitcoin não é nem único, né? O ouro, sim, tem propriedades que são únicas, que não dá pra ser... Sei lá, bicho. Tá, mas o ouro é um metal. Existem outros metais. Então, e existem outros metais com propriedades como o do ouro, por exemplo, como não oxidar, sei lá, prata, tungstênio. É aquela coisa, são coisas diametralmente opostas, né? Tem o Bitcoin que fala, não, existe Bitcoin e existe criptomoeda, são coisas completamente diferentes. Não, o funcionamento de muitas criptomoedas, Bitcoin é uma criptomoeda, e o funcionamento dele e de outras criptomoedas é muito semelhante. E daí o Avelino fala, se isso é criptomoeda, isso é criptomoeda, então é tudo igual. Sabe? São dois argumentos que não prestam. Tipo, são parte de uma mesma classe, de uma mesma categoria de coisa, mas cada um dentro disso pode ter suas particularidades, que podem tornar ele mais ou menos confiável para as pessoas. Então, tipo, é aquela coisa, sabe? Cada um tá puxando o critério pro seu lado pra vender o seu peixe, né? replicadas. Existem vários metais no mundo. Existem, mas o ouro tem Como o ouro é único. O ouro tem característica, ele tem 79 prótons, então nenhum outro elemento tem isso, só o ouro. Ele tem características de condutividade, permissibilidade elétrica, permissibilidade térmica, espectroscopia, propriedades físicas. Mesma maneira, eu posso falar, só Bitcoin é combinação de uma blockchain, sei lá, 1.0 com tempo de bloco de 10 minutos, com 1 mega de bloco, com hash SH256, com, sei lá, todas essas coisas. Você pode também diferenciar uma cripto da outra. Isso aí não, sabe? É 2 pesos e 2 medidas. Que só A Avelino tá me fazendo defender maximalista. Olha essa merda. a configuração eletrônica da configuração eletrônica do ouro tem. Inclusive tem outros tipos de ouro que são isótopos. No caso, todos os elementos têm isótopos e cada isótopo tem características também diferentes. Então, nesse caso, ele é de fato único. O Bitcoin não. O Bitcoin é único também. O Bitcoin tem a forks. concepção imaculada, descentralização. Não é imaculado. Pô, também, o cara não se ajuda, né? Imaculada, meu Deus do céu.
Bitcoin tem vários forks aí. Você, inclusive, pode copiar lá e fazer o seu próprio Bitcoin. Pode, vai lá. Inclusive, faz o seu, eu acho que o verdadeiro Avelino, faz o Bitcoin seu. é o Bitcoin Cash. Eu acho que o Ué. verdadeiro Bitcoin A verdadeira visão do Satoshi. Verdadeiro Bitcoin é o Cash ainda. é o Bitcoin Cash, porque o Satoshi tem lá no Bitcoin Talk que ele queria que aumentasse o tamanho do bloco. Então, eu acho que o verdadeiro Bitcoin é o Bitcoin Cash. Que foi o que o Daniel É, aquele negócio. Uma coisa. Aí vem um problema, né? É aquele negócio, é um problema artificial. Só que é um problema artificial que muitos maximalistas criam para si mesmos. Que como eles querem se colocar como representantes do Satoshi, aí eles ficam vulneráveis para esse tipo de coisa, né? Por exemplo, mas se o que o Satoshi falou combina mais com Bitcoin Cash, então, sabe, aí já não é uma briga para quem tem a melhor solução, é uma briga para saber quem que é o melhor representante, quem que é o melhor poster boy do que se convencionou que é o legal. É que nem, sei lá, que nem o pessoal às vezes em libertarianismo, né? Vamos fazer um paralelo. O pessoal fica se acusando, não, você não é libertário de verdade, você não é libertário de verdade, eu sou libertário de verdade. Vira uma briga, ou até na direita, você não é esquerda, você não é direita de verdade, você não é esquerda de verdade, eu que sou. O pessoal está mais preocupado em ser o verdadeiro representante de um grupo X, de uma classe X, do que em estar certo. A forma como onde você cai, onde você é classificado, ele tem que ser uma consequência de você tentar estar certo em alguma coisa. E não por você querer fazer parte de um certo grupo, você moldar a sua noção do que é verdade a isso, entendeu? Nossa, o BSV foi uma viagem, né? É negócio do Craig Wright, né? Que o cara diz que é o Satoshi. Eu nem, eu nem sei bem direito o que tem de diferente, mas aquilo é viagem. Fraga trocou. Eu tenho 4 teorias agora para o evento, o fenômeno que a gente chama de Avelino Morgante. Pô, o cara vai psicologizar, né? Eu já tô esperando que vai ser psicologismo. E aí é foda, velho. Psicologismo é assim, é a última opção. Quando você não vê assim, pô, o cara não parece estar agindo de maneira lógica em nada. Então eu vou tentar especular o que tá se pensando na cabeça dele. Isso aí é meio foda, velho. A gente pode até explorar aqui, porque o cara foi um dos maiores P2P de Bitcoin do Brasil, há um século, a vida passada. E aí, um belo dia, ou ele bateu a cabeça e ficou louco, tomou Isso aí é condescendência, né, cara? chá de fita, e aí falou: você não gosta mais desse negócio, eu não acredito em reserva de valor, eu quero perder meu Bitcoin. Bicho, você não precisa acreditar em reserva de valor pra achar que Bitcoin pode servir como sistema financeiro, entendeu? Ele que tá criando esse pressuposto aí. Trocar tudo por pedrinha colorida. Ou ele é muito malandro de disfarçar a quantidade descomunal que ele tem de Bitcoin, mais do que todo mundo nessa sala aqui, e ele tá Não. fazendo E isso. você nunca vai saber. Não seria interessante você ter Bitcoin e ficar desmerecendo ele, sabe? Porque eu vou guardar mais pra mim, você vai guardar mais pra você, mas se você convencer as pessoas de que não presta, também o preço vai cair. É contraintuitivo. O conflito de interesse muitas vezes é do cara que tem e fica dizendo que é a melhor coisa do mundo, porque ele quer que mais gente queira e daí a demanda sobe e o preço sobe. Esse que é o conflito de interesse. Ou ele segurou o Bitcoin Cash, fez o movimento errado, e agora, só de mágoa, Não, tá Bitcoin odiando Cash o não. Bitcoin porque o Bitcoin venceu. Não. Qual era a quarta? Acho que eu esqueci. Não, vou anotar depois. eu no Bitcoin Cash, no fork, eu vendi Bitcoin Cash. Eu fiquei contrário ao Fraga. Achei que o Fraga tava louco. Tudo bem. Eu vendi Bitcoin Cash e comprei Bitcoin. Quando foi o momento que você decidiu virar um ex-Bitcoiner? 2020. 2020 o Antes Bitcoin... da pandemia? Não, foi em março ali. Antes, eu tava defendendo que com uma crise mundial, que eu tava prevendo que ia ter uma crise em Foi por 2020. causa do Crash. O Crash fez o Bitcoin perder de 50%. preço a curto prazo, e aí você falou: esse negócio não serve pra mim. Muito volátil. porque eu acreditava que ele seria... Eu tô esperando um crash maior ainda. Aquele ali foi só um sustinho. Foi só uma marolinha, que nem diria o Lula. Então eu tô esperando um crash bem maior e eu acredito... Eu queria comprar uma coisa que fosse resistente a crises. E o Bitcoin não foi resistente a crises. E além disso, pra mim, ele traiu os seus princípios. Porque primeiro, ele caiu 50% num dia. Então ele não se provou resistente a crises. Segundo que fizeram circuit breaker no Bitcoin. E eu tava lá. Chegou o CEO o que aconteceu? O preço começou a cair.
liquidar a galera, aí o preço caía mais, aí liquidava mais e ficou. Cara, o gráfico do Bitcoin fez uma escadinha assim pra baixo. Aí entrou o Arthur Hayes lá, o da BitMEX, o CEO da Binance, eles se juntaram lá e fizeram um circuit breaker. Lá na BitMEX eu tava lá, eu vi isso ao vivo, mandava ordem de compra e venda e não ia. Clicava no botãozinho ali, não ia nem ordem de compra nem de venda. E não tinha nenhuma ordem sendo executada no book. Eles fizeram um circuit breaker no Bitcoin. Porque entrou nessa espiral da morte. Então eu Em falei, uma corretora. não, em Em outras algumas corretoras. corretoras. Mas Sim. é descentralizado. Você poderia comprar. Mas Hum, Minha pergunta, eu fico pensando, tipo, por exemplo, padrão for ouro, né? Você tem, por exemplo, até o negócio lá do Peter Schiff, a Schiff Gold. Não necessariamente ele está vendendo ouro para você. O que você tem, por exemplo, ele te dá um título de ouro e você diz, ah, esse ouro está guardado aqui comigo. E a tendência meio que é essa, né? Porque você guardar ouro é uma coisa que requer um investimento em segurança e tudo mais. Então pode ser que vão existir serviços de pessoas que guardam ouro para você e te dão um título, né? De que, não, isso aqui vale tanto e você pode trocar, tem alguma maneira de você validar aquilo e tudo mais. Se existir um mercado disso aí, se existir um mercado desses títulos, não é possível que a mesma coisa possa ser feita? O mesmo circuit breaker possa ser implementado? Aí você pode dizer, tá, mas eu posso antever isso aí, eu posso não cair nessa história e guardar o meu ouro em casa, fazer o esforço para guardar o meu ouro em casa. Só que, de certo modo, também, tipo, o problema ali foi das exchanges, né? Então muita gente pode dizer, não, eu vou guardar o Bitcoin na minha própria carteira e vou negociar P2P. Vender em Mas, outros lugares. mas só que o preço parou, porque o preço se comunica, né? Você teve uma interferência de preço. Foi em quase todas as corretoras da Binance também, mas especialmente a BitMEX. E o mercado de Independente disso, futuro. uma queda de 50% no preço no curto prazo não quer dizer que isso é um problema existencial, um problema fundamental com o ativo. Quanto que o Bitcoin Um caiu? ativo Caiu de proteção para de $3 crise. mil em 2020, março de 2020, com o crash do Covid. Ia cair Estamos em mais. $84 mil, $80 mil agora. A gente já vai falar sobre isso. Mas outra coisa foi que depois teve uma impressão de Tethers. Imprimiu o Tether lá. Então, assim, o Bitcoin surgiu em 2008 por conta de um bailout dos bancos. E aí fizeram a mesma coisa no Bitcoin. Pegaram Tether, imprimiram, sem lastro nenhum, suponho. Você acredita que o Tether tem lastro? Mas tem títulos do Tesouro que não tem lá. Exatamente, é um esquema de pirâmide em cima do esquema de pirâmide. E aí colocaram isso no Bitcoin. E até o Taleb, né, nesse momento, falou que o Bitcoin ele se comportava como um ativo de bolha, porque ele O Taleb também é bicha histérica, né? respondia a estímulos, né, de base monetária, né? Engraçado que o Taleb surtou contra o Bitcoin na mesma época que o Avelino. Eles fizeram um Taleb, conluio aí, se tamo junto. juntaram. Eu tô tão certo quanto o Taleb, então. Ih, rapaz, isso não é bom não. Taleb é meio charlatão. Eu sei que teve uma época que tinha muito talebiano por aí, né? Mas o pessoal meio que ficou pianinho depois que o cara começou a dar chilique. Ó, tem uma pergunta boa aqui também, aqui, ó. Vamos lá. Quem começou da outra vez foi o. Foi pra mim a primeira. Foi pra você, né? Aqui, ó, Avelina, essa daqui é boa aqui, O ó. pessoal tá me malhando aí nos comentários. Um beijo pra vocês. Ah, deve ter um pessoal brabo, né? Aqui, ó, Avelina, presta atenção nessa pergunta aqui, ó. O Bitcoin, ele pode ser transferido rapidamente. Ah, pera aí, 42 minutos, mais ou menos metade. Vamos parar por aqui. Não sei quanto tempo deu de live já. Amanhã a gente continua. 42:53. Copiar no momento atual. E aí a gente finaliza aqui. Senão vai muito longe esse negócio. Eu falo pra caralho também. Mas obrigado quem tá aí. Eu aviso vocês amanhã. E a gente tenta continuar esse negócio. Tudo bem? Por hora? Me falem aí se tá legal. Que daí a gente termina aqui. Eu vou salvar isso aqui. Show então, pessoal. Amanhã a gente continua. Eu aviso vocês. Obrigado por quem tá aí, quem acompanhou.
E deixem os comentários aí, é nóis na fita.